Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. 20º dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje leremos do capítulo 25 ao 29 do livro de Gênesis. Deus abençoe a sua vida. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por aqui sempre um conteúdo de Deus para edificar a sua vida. 20º dia de leitura. Vamos orar agradecendo a Deus por este privilégio que Ele tem nos dado. Deus, graças damos ao Senhor por tudo que és, por tudo que fazes, por todas as suas maravilhas. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, para que possamos estar cada vez mais próximo de Ti. Que a Tua palavra verdadeiramente surta efeito em nossas vidas, a ponto que sejamos convencidos e transformados pelo poder da Sua graça. Amém? E graças a Deus. Capítulo 25 do livro de Gênesis. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isabaque e Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram Assuritas e Letuzitas. Os Leumitas, os filhos de Midian, foram Efá, Efer, Enoque, Abdá, Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo de Ber-Lai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibiel, Mibzão, Misba, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó.
Certa vez, quando Jacó preparava-se um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que vale-me esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos ao capítulo de número 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estavam olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor ali. Armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Al-Sati, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos exércitos. Isaque lhe perguntou:
Por que me vieram ver uma vez em que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Zeba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Bezemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Vamos ao capítulo de número 27 agora. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já sou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e arco e aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para o campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu possa preparar uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é como peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção terei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vai e traga para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles do cabrito. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se, coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para eu possa apalpá-lo e saber que você realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai e Isaque, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheciam, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo o meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe a seu pai, comeu, também trouxe o vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dá-me um beijo. Ele aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho
e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão, Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e ele abençoei, e abençoando ele será. Quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai: abençoa também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu sua bênção, que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebe a minha bênção. Então perguntou o pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você e todos os seus parentes. Tornei servos dele, e ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, meu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esqueceu o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderei eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Vamos agora ao capítulo de número 28 do livro de Gênesis. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher e que o abençoá-lo. Deram-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Foi à casa de Ismael e tomou Malate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abrão, além das outras mulheres que já tinham. Jacó partiu de Bersebe e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra,
o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Vamos para o capítulo de número 29 do livro de Gênesis. Então Jacó seguiu a viagem e chegou a Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem o sol, ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça. Diga-me, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entrega-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas, quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ele ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã,
lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcia com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva, Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia, desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz, mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Deus abençoe a sua vida. 20º dia de leitura da Palavra de Deus. Amanhã, se o Senhor nos permitir, retornaremos à nossa jornada de leitura bíblica.